Vamos continuar nossa discussão sobre regressão linear. E agora vamos falar sobre média e variância dos estimadores, a distribuição dos estimadores e intervalos de confiança para os estimadores. Então, lembrando aqui, a gente está trabalhando com o modelo y igual a alfa mais beta x mais e. Na aula passada a gente utilizou o que si aqui no lugar do se, mas hoje, nessa aula, vamos utilizar a letra e. Mas é a mesma coisa. Isso aqui é uma variável aleatória com média zero e desvio padrão constante. A gente já assumiu aqui que isso aqui tem média zero e desvio padrão constante. Mas a gente vai adicionar uma outra hipótese com relação a esse erro aqui. A gente vai assumir que esses erros ele tem distribuição normal. Isto é, cada erro vai ser o anormal de média zero e desvio padrão sigma, e variância sigma e quadrado. E aí, com isso, nós temos esse teorema que fala sobre a distribuição do nosso estimador para o beta. Sendo os nossos erros normais, então o nosso beta-chapéu ele vai ter também distribuição normal. A média vai ser o beta original, o beta real que não conhecemos, e a variância vai ser igual à variância do nosso erro, dividido pelo somatório dos xi menos o x barra elevado ao quadrado, onde esse xi aqui é cada x da nossa amostra, e o x barra é a média de todos os x da nossa amostra. E de forma análoga, nós temos um teorema parecido para o alfa-chapéu, que também vai ter uma distribuição normal de média alfa, onde esse alfa aqui é o alfa verdadeiro, que a gente não conhece, e aí a gente vai ter a variância igual a variância do nosso erro multiplicado pela soma dos xis ao quadrado, dividido por n, onde n é o tamanho da nossa amostra, multiplicado pela soma dos xi menos x barra ao quadrado. Então, aqui tem uma variância parecida com essa, só que aqui no numerador você tem esse fator aqui a mais, que aqui não tinha, e no denominador você tem esse n aqui que não tinha. O restante é igual. E aí, esses resultados nos permitem concluir o seguinte: se a gente normalizar isso daqui, fazendo subtração de beta-chapéu pelo beta original e dividir pela raiz disso daqui, a gente vai obter essa expressão aqui, que é uma normal padrão. Então, aqui nós subtraímos a média para obter a média zero aqui, e nós dividimos pelo desvio padrão para poder obter a variância 1 aqui. E algo semelhante nós temos para o alfa-chapéu. Também normalizamos aqui. Para que no final a gente fique com uma normal padrão. Só que normalmente nós não vamos ter o valor desse sigma aqui. A gente não vai saber o valor real do desvio padrão do nosso erro. Então a gente vai ter que usar o nosso estimador para desvio padrão, o estimador para variância. Então a gente vai substituir esse sigma E pelo seu estimador, e aí com isso nós vamos ter duas estatísticas resultantes. Nós vamos ter o T de alfa, chapéu. Então basicamente eu reescrevi isso daqui, substituindo o
sigma E aqui pelo SE, que é o estimador desse desvio padrão. E algo análogo nós temos para o beta-chapéu. Então, novamente, é a mesma coisa que eu tinha aqui, só que eu substituí isso daqui pelo meu estimador. E o que acontece? Esse T, ao substituir o sigma original pelo seu estimador, nós obtemos que isso daqui vai ter distribuição T de student, com n-2 graus de liberdade. Então, se eu tenho um coeficiente de confiança gama e T gama de n-2 é o valor correspondente obtido na tabela T de student com n-2 graus de liberdade, então a gente consegue construir um intervalo de confiança para o nosso alfa e o nosso beta. Então você tem que o intervalo de confiança do alfa vai ser o alfa chapéu mais ou menos o T gama de n-2 vezes SE vezes a raiz disso daqui. E, de forma análoga, construímos o intervalo de confiança para o nosso beta, que vai ser beta chapéu mais ou menos o T gama de n-2 vezes o SE vezes a raiz de 1 sobre o somatório de xi menos x barra ao quadrado. Então, isso aqui vai permitir com que a gente construa intervalos de confiança para alfa e beta. Então, a gente aprendeu na aula passada algumas fórmulas que nos permite estimar o alfa verdadeiro e o beta verdadeiro. Por exemplo, a gente fez uma simulação lá com o alfa verdadeiro igual a 500 para poder gerar alguns dados, e a partir dos dados tentamos estimar o alfa verdadeiro e obtemos 508,3. Então, observe que a gente não consegue obter o valor exato, a gente consegue obter uma estimativa. E a questão é, qual é as chances do valor real estar próxima da estimativa que nós obtivemos? E para isso que serve o intervalo de confiança. Por exemplo, na aula passada, nós geramos esses dados onde esses valores de x aqui, eles representam a quantidade de peças produzidas em um dia pela nossa fábrica hipotética. E aí a gente pegou, passou 4 dias produzindo 10 peças, e no final de cada dia a gente anotou os custos totais que nós obtivemos. Aí repetimos a mesma coisa para a produção de 20 peças ao longo de um dia, e aí em cada um dos 4 dias nós anotamos o custo de cada um desses dias, e assim por diante. Então foi assim que foi obtido esses dados. Na verdade, nós geramos ele utilizando um código Python, mas para poder simular essa nossa situação hipotética. E aí, na aula passada, a gente calculou vários valores relacionados a essa nossa amostra. E esses valores foram utilizados para poder encontrar os nossos estimadores beta chapéu igual a 10,635 e alfa chapéu igual a 508,3. Sendo que o valor real, que nesse exemplo hipotético aqui, a gente conhece, porque a gente utilizou ele para poder gerar os dados, é alfa igual a 500 e beta igual a 10. Então, a gente teve até um pouco de sorte de conseguir obter as estimativas tão próximas de alfa e beta. A gente vai ver que, na verdade, isso aqui poderia ter dado muito mais distante do que esses valores que nós obtivemos aqui. E aí nós também traçamos um gráfico para poder representar esses dados, onde
Esses pontos azuis aqui são os pontos da nossa amostra. Então, para cada valor de x, nós temos 4 pontos. E essa reta aqui foi a reta que nós estimamos. Então, é a reta que intercepta o eixo y no alfa igual a 508,3. E a inclinação da nossa reta é dada por 10,635. Então, agora nós vamos tentar construir um intervalo de confiança de 95% para esses nossos estimadores alfa e beta. Melhor, alfa chapéu e beta chapéu. Então, o primeiro passo é você definir gama igual a 0,95. E aí você vai consultar a tabela T de student para poder obter o T 0,95 de 20 menos 2, que é 18, que vai ser igual a 2,101. Então, a gente utilizou aqui o tamanho da nossa amostra, 20, e subtraímos por 2. E por que 2? Isso aqui é a quantidade de parâmetros que tem o nosso modelo. Nosso modelo tem 2 parâmetros, que é alfa e beta. Então, a gente tem que subtrair aqui pela quantidade de parâmetros do nosso modelo, que nesse nosso caso aqui é 2. Então, você vai ter 18 graus de liberdade. E aí, esse 0,95 é o grau de confiança que nós queremos. E aí, consultando a tabela T de Student, obtemos o valor 2,101. E observe que o nosso SE quadrado é dado por 1 sobre n-2 vezes... novamente aqui, né, eu estou fazendo n-2 por conta da quantidade de parâmetros que tem o nosso modelo. E aí aqui o que eu estou somando aqui? Eu estou pegando cada y da nossa amostra, ou seja, no nosso caso, seriam os custos. Então, eu estou pegando cada um dos custos que foi coletado ao longo dos 20 dias e estou vendo qual é a diferença do nosso custo para o valor correspondente na nossa reta que nós encontramos. Então, por exemplo, para esse y aqui, aquele valor lá vai ser o valor de y aqui menos o valor aqui na reta. Então, esse ponto aqui vai ter um valor um pouco maior. Esse ponto daqui vai ser a distância dele até a reta. Esse ponto aqui vai ser a distância dele até a reta. Esse ponto aqui vai ser a distância dele até a reta. E assim por diante. No caso daqui, eu vou ter a distância desse ponto aqui até a reta, a distância desse ponto aqui até a reta, e assim por diante. E isso vale para todos os pontos. A gente vai calcular a distância de cada ponto até a reta. Então, é isso que está sendo calculado aqui dentro do parêntese. Claro que aqui, a depender se o ponto está acima ou abaixo da reta, esse valor pode dar positivo ou negativo. Mas a gente vai elevar ao quadrado, então não faz diferença. A gente pode pensar nisso aqui como, de fato, a distância do y até a reta. E aí a gente vai elevar essa distância ao quadrado. Então, você vai somar isso aqui tudo e dividir por n-2, e esse vai ser o nosso estimador para a variância do erro. Então, vai ser o nosso SE ao quadrado. E aí, utilizando os nossos dados, fazendo as contas, nós vamos obter 15.840,87. Então, essa é a estimativa da variância do nosso erro. E lembrando que, no nosso caso hipotético lá, a variância real é de 10.000. Então, a variância ficou um pouquinho acima da variância real, mas faz parte. Algumas horas, para algumas amostras, você vai ter que a estimativa vai ser um pouco menor do que a real, para outras vai ser maior. Então, daqui deu relativamente maior, 50% maior.
E aí, mas o que nós vamos utilizar mesmo vai ser o desvio padrão, vai ser o estimador para o desvio padrão, que vai ser a raiz disso daqui. Então, calculando a raiz quadrada desse número daqui, nós obtemos aproximadamente 125,86. Então, lembrando que o nosso desvio padrão real era 100. Então, você obteve aqui uma diferença de 25% a mais aqui do real. Então, além desse SE aqui, para calcular o intervalo de confiança, também vamos precisar calcular a soma dos xi menos x barra ao quadrado. Que no nosso caso aqui, né, o xi vai ser 5, 5, vai ser 10, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 20, 30, 30, 30, 30 e assim por diante até os 50. Então, cada um dos valores 10, 20, 30, 40, 50 vai se repetir 4 vezes dentro dessa soma daqui. E esse x barra aqui vai ser a média desses valores, que vai ser 30. Então, eu vou fazer essa diferença aqui para todos os meus 20 valores de x, e vou elevar ao quadrado, e como resultado a gente obtém 4.000. Então, com isso, a gente consegue calcular o intervalo de confiança para o alfa. Então, eu tenho aqui o nosso estimador para o alfa, que a gente calculou na aula passada, que deu 508,3. Aí, mais ou menos, o nosso valor obtido na tabela T de Student, utilizando a confiança de 0,95, ou seja, 95%, e 18 graus de liberdade, vezes o nosso SE, o estimador para o desvio padrão do nosso erro, vezes a raiz quadrada. Esse 22.000 aqui é a soma dos quadrados dos xis, dividido por o tamanho da amostra, que é 20, vezes esse valor daqui, que é 4.000. Então, fazendo essas contas aqui, nós obtemos aproximadamente 508,3, mais ou menos 138,67. E aí, usando esse mais ou menos aqui para construir os extremos do intervalo, obtemos o intervalo 369,63 até 646,97. O que isso significa? Significa que existe 95% de chance do alfa real estar dentro desse intervalo. Então, observe que a gente conhece, nesse caso aqui, o alfa real, que é 500. De fato, ele está nesse intervalo e ele é muito próximo desse 508 que nós obtivemos. Mas você vê que, para você ter uma confiança de 95%, você tem que construir um intervalo um pouco mais amplo aqui, ó. E aí, de forma análoga, a gente constrói um intervalo de confiança para o nosso beta. Então, você tem aqui o nosso estimador para beta que nós calculamos na aula passada, mais ou menos o mesmo 2,101 que a gente tinha aqui em cima, vezes o nosso estimador para o erro, para o desvio padrão do erro, do nosso modelo, vezes 1 sobre esses mesmos 4.000 que eu botei aqui, a gente vai colocar aqui também. E aí, fazendo essas contas aqui, nós obtemos 10,635, mais ou menos 4,18, que transformando isso aí em um intervalo, a gente vai obter 6,455 até 14,815. Então, existe 95% de chance do valor beta real estar dentro desse intervalo daqui. Mas o que significa exatamente isso, de você dizer que existe 95% de chance de estar nesse intervalo? O que isso significa na prática? Então, vamos fazer uma pequena simulação aqui para poder ver esse 95% acontecendo. Então, primeiro eu vou
reescrevi aqui um código que nós criamos na aula passada. Então, esse código aqui, o que é que ele faz? Ele cria uma função aqui que ele vai simular aqui, ó. Ele pega os valores de x igual a 10, 20, 30, 40, 50, e para cada um desses valores, ele vai gerar 4 custos. Ele vai gerar 4 custos igual a 500 mais 10 vezes o x, mais um valor aleatório retirado de uma distribuição normal de média zero e desvio padrão 100. E aí ele vai adicionar esse custo aqui nessa lista que ele criou aqui em cima e vai adicionar o valor de x correspondente na lista x que ele criou aqui em cima. E aí depois a gente vai usar essa função aqui para estimar o nosso alfa e beta. Então o alfa real é 500 e o beta real é 10, mas aqui nós podemos encontrar valores diferentes do que o original. Na verdade, com probabilidade 1, esse valor aqui vai ser diferente do valor real. E aí, nós vamos continuar essa função calculando mais algumas coisas. Primeiro, eu vou definir uma variável aqui que vai ser uma lista com o seguinte. Ele vai pegar a lista de pontos, a lista de valores de custos, e vai subtrair alfa mais beta, onde esse alfa e beta aqui foram os valores estimados, vezes o valor de x correspondente. Então, basicamente, isso aqui, ele está calculando a distância de cada yi até a reta. Então, basicamente, isso que ele está fazendo. Observe que aqui eu estou fazendo uma diferença de listas. Então, isso aqui, o Python é muito bom nisso, usando esse NumPy aqui, que aí ele vai me dar, o resultado disso aqui vai ser uma lista com todas as distâncias dos pontos que nós geramos até a reta que foi estimada. E aí a gente vai pegar agora cada uma dessas distâncias e vai elevar ao quadrado. Então, o resultado dessa expressão aqui, que eu estou armazenando aqui na variável Q, é uma lista que vai ter todos esses quadrados das distâncias dos pontos y até a reta. E aí, uma vez que eu tenho essa lista aqui, eu posso calcular o nosso SE, que vai ser o quê? Eu vou pegar aqui essa função aqui, soma, da biblioteca NumPy, e vou passar essa lista como argumento. Então, o resultado dessa expressão daqui vai ser a soma de todos os valores na lista Q. Então, basicamente, isso aqui eu estou somando todos os valores e estou dividindo por 18, que é aquele 20 menos 2 que a gente falou que tem que dividir. E aí, uma vez que eu faço isso, eu extraio a raiz desse resultado para poder obter o valor SE. Porque se eu não extraísse a raiz, o valor resultante seria o SE quadrado, mas só que eu estou interessado no SE. E aí, depois que eu calculo o SE, eu vou retornar da minha função os valores de alfa, beta e SE. Beleza, agora que eu criei minha função, nós vamos fazer um loop para poder fazer algumas simulações, como se estivesse gerando esses dados diversas vezes. Então, primeiro eu vou definir duas variáveis para poder armazenar uma contagem. O que vai ser essa contagem? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um loop e para cada loop a gente vai gerar esses dados aqui. E aí vamos obter o alfa e o beta e o nosso estimador para o erro.
para o desvio padrão do erro. E aí, com esses valores, alfa, beta e SE, nós vamos conseguir encontrar um intervalo de confiança. E aí a gente vai contar, aqui a gente vai armazenar uma contagem de quantas vezes, então assim, você vai gerar diversos intervalos de confiança. Para cada amostra que você gerar aqui em cima, você vai gerar um intervalo de confiança e vai verificar se o valor real de alfa e beta está dentro do intervalo de confiança gerado. Então nós vamos contar quantas vezes que o valor real vai estar dentro do intervalo gerado. E agora eu vou criar uma variável aqui chamada total, que vai ser a quantidade de vezes que eu vou fazer essa simulação. Então, eu vou fazer essa simulação 10.000 vezes. E o que acontece? Dentro de cada interação do loop, eu vou precisar fazer algumas contas, e algumas contas vão se repetir. Então, é uma boa prática, essas contas que é incomum para todos, que você vai repetir em todo o loop, é bom você fazer ele fora do loop, que isso aí vai economizar poder computacional. Então, eu vou fazer uma conta aqui antes de iniciar o loop. O que acontece? Esses valores aqui, ó, eu teria que fazer essas contas aqui, pegar isso aqui, dividir pelo produto disso aqui, extrair a raiz, multiplicar por isso aqui, e eu tenho que fazer isso aí 10.000 vezes. Então, para poder economizar esse processamento, que ele teria que repetir, eu faço ele uma única vez e reutilizo já o valor calculado dentro de cada interação do loop. Esse valor aqui, o que é esse valor daqui? Esse valor daqui, vamos voltar aqui, seria para o fator alfa, vai ser esse número multiplicado por esse número daqui. Por que eu posso fazer isso fora do loop? Porque os valores de x para todo experimento vai ser igual. Vai ser 4 vezes o 10, 4 vezes o 20, 4 vezes o 30, 4 vezes o 40 e 4 vezes o 50. E esse valor daqui, ele depende apenas do x. Então, ele vai ser o mesmo para todo experimento que eu fizer. Então, por isso que ele vai se repetir. E aí eu posso calcular isso aqui fora do loop. Então, isso vai ser isso aqui, que é aquela raiz, multiplicado por isso daqui, que também vai ser o mesmo, já que isso aqui depende do nosso nível de confiança, que vai ser o de 95%, e também para o nosso nível de confiança e também do tamanho da nossa amostra, que vai ser sempre 20. Então, esse valor aqui vai ser o mesmo em todo o experimento. Então, o que eu faço ali fora do loop é isso vezes essa raiz aqui. E a mesma coisa para o beta, eu faço isso aqui vezes isso daqui. Aí só esse estimador para o nosso desvio padrão do erro, que esse daqui vai ser diferente para cada experimento que nós fizermos, porque esse valor aqui ele depende dos custos que vão ser gerados aleatoriamente. Oi? É a soma dos xis ao quadrado. No nosso caso vai ser 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, isso 4 vezes, mais 20 ao quadrado e assim por diante. Então, voltando para o nosso código, aí nós temos esse fator alfa e fator beta, que é isso que acabamos de discutir. Beleza. Então, agora estamos prontos para iniciar o nosso loop. Então, aqui, nós estamos fazendo um loop aqui, né? E aqui eu estou colocando esse total, que é justamente o nosso 10.000 que nós definimos aqui acima. Então, ele vai fazer um loop aqui 10.000 vezes. Ele vai executar esse código dentro desse for aqui 10.000 vezes. E na primeira linha do meu loop aqui, eu gero esses valores de alfa, beta e SE. Então, eu estou gerando aqui esses valores, né? Estou executando essa função aqui que vai gerar 20 pontos aleatórios, vai calcular os estimadores para alfa e beta, vai calcular o estimador
para o desvio padrão do nosso erro e vai retornar aqui, e nós estamos armazenando esse retorno nessas variáveis. Então, uma vez que eu tenho esses valores, eu vou definir aqui uma outra variável que vai ser SE alfa. O que é isso aqui? Isso aqui é esse SE retornado daqui, multiplicado pelo fator alfa que nós calculamos aqui fora do loop. Então, o que é essa parte daqui? Voltando lá nas nossas contas, o que eu estou fazendo ali dentro eu estou pegando o nosso SE, que é esse valor daqui, e estou multiplicando pelo nosso fator alfa, que é isso vezes isso. Então, o resultado daquela expressão, o nosso SE alfa, estou chamando de SE alfa, vai ser exatamente esse valor inteiro aqui, ó, que nesse exemplo aqui deu 138,67. Então, aquele valor lá é esse valor daqui. E de forma análoga, eu vou calcular o nosso SE beta, que vai ser o SE multiplicado pelo nosso fator beta, que também definimos aqui fora do loop. E aí, uma vez que a gente tem esses valores, eu consigo calcular os nossos intervalos de confiança. Então, primeiro eu vou calcular o intervalo de confiança para o alfa, que aí como é que eu faço? Eu pego a nossa estimativa de alfa menos esse SE alfa que calculamos aqui em cima. Então, isso daqui vai ser a parte inferior do intervalo e faço o alfa, o nosso estimador do alfa, mais o SE alfa. Isso aqui vai ser a parte de cima do intervalo. Então, aqui eu tenho os dois extremos do intervalo. E aí, com esses extremos, eu consigo verificar se o 500, que é o valor real de alfa, pertence ou não pertence a esse intervalo. Então, eu faço uma condicional aqui, que é o seguinte, eu verifico. É verdade que o 500 é maior do que esse IC alfa 1 e, além disso, o 500 é menor do que o IC alfa 2? Ou seja, eu estou verificando aqui se o 500 ele está entre os números IC alfa 1 e IC alfa 2. Caso isso aqui seja verdade, ou seja, caso o 500 de fato esteja no nosso intervalo de confiança, aí ele vai entrar aqui nessa condicional e vai incrementar o valor de alfa que nós definimos aqui em cima, a princípio como sendo zero. Então, a gente inicializou essa variável aqui como sendo zero. Então, cada vez que a gente fizer o experimento e o valor original de alfa estiver no intervalo de confiança, a gente soma 1 nessa variável aqui. Então, a gente vai contando quantas vezes que o 500 estava dentro do intervalo que foi gerado. E vamos fazer algo completamente análogo para o beta. A gente vai definir o nosso intervalo de confiança e vai verificar se o 10, que é o valor real de beta, está dentro do intervalo de confiança. Caso esteja, a gente incrementa a variável count beta, que vai contar quantas vezes que o 10 estava dentro do intervalo de confiança que foi gerado pela nossa amostra. Então, uma vez que a gente fez todas essas contas, fez todo esse loop aí, a gente sai do loop e imprime o resultado. Basicamente, eu vou pegar a quantidade de vezes que o nosso alfa verdadeiro estava dentro do intervalo e vou dividir pela quantidade total de experimentos que nós fizemos. Então, isso aqui vai te dar uma proporção, qual é a proporção de vezes que o nosso alfa verdadeiro pertenceu ao intervalo de confiança. E aí eu multiplico por 100 para poder mostrar como porcentagem. E eu faço a mesma coisa para o beta. Então, estamos calculando aqui a porcentagem de vezes que o verdadeiro beta caiu no nosso intervalo de confiança. E aí, executando esse código,
obtemos aproximadamente 95% das vezes. Então, isso que significa aquela confiança. Significa que, se você repetir o experimento, coletar várias amostras várias e várias vezes, em 95% das vezes, o parâmetro verdadeiro que nós não conhecemos vai de fato estar dentro do intervalo que você encontrou. Então, se você quer ter uma certeza um pouco maior, você aumenta essa taxa de confiança, mas, consequentemente, o custo disso vai ser que você vai aumentar o seu intervalo. Então, por exemplo, aqui nós obtivemos um intervalo desse tamanho aqui, para 95% de confiança. Se eu quisesse, por exemplo, 99% de confiança de que o valor real está de fato dentro do intervalo, então isso iria aumentar o tamanho desse intervalo. Eu obter um valor menor aqui e um valor maior aqui, tornando algo mais impreciso, mas ao mesmo tempo preciso. Preciso porque você vai ter uma chance maior de estar dentro do intervalo. De fato, você vai ter um controle maior de saber que tem maiores chances do valor verdadeiro estar naquele intervalo, mas você vai ter agora um intervalo maior que o valor real ele pode pertencer.